Olá, estou eu aqui novamente para compartilhar com você esse cenário maravilhoso. Eu estou no Morro dos Ingleses e você está vendo esse mar à sua frente. Lindo, essa vista maravilhosa. E você pode ver também que daqui a gente vê toda a extensão da Praia do Santinho. E ao fundo o morro conhecido como Morro das Aranhas, onde já fizemos trilhas e gravamos vídeos. E estou aqui para compartilhar com você, além desse cenário maravilhoso, nessa tarde, também compartilhar com você mais uma metáfora do meu segundo livro, Farol da Sabedoria, da nossa jornada de autoconhecimento, que as metáforas têm a ver com os 3 livros. O primeiro livro, que te impede de viver feliz, esse segundo, e o terceiro, o Poder das Escolhas. Os nossos vídeos são conteúdos da nossa jornada de autoconhecimento. E a metáfora de hoje, a história acontece numa sala de aula entre alunos e um professor ateu. Vamos à metáfora. O título, O Mal Existe? É uma pergunta. O mal existe? Um professor ateu desafiou seus alunos com essa pergunta. Deus fez tudo que existe? Essa era a pergunta. E um estudante respondeu corajosamente: sim, professor, Deus fez tudo que existe. E o professor disse: professor ateu, mas Deus fez tudo mesmo? Sim, professor, respondeu o jovem aluno. E o professor replicou: se Deus fez todas as coisas, então Deus fez o mal. Pois o mal existe, e considerando-se que nossas ações são reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O estudante calou-se diante de tal resposta, e o professor feliz vangloriava-se de haver provado, mais uma vez, que a fé era um mito. Outro estudante levantou sua mão e disse: professor, posso fazer-lhe uma pergunta? Sem dúvida, respondeu-lhe o professor. O jovem ficou de pé e perguntou: professor, o frio existe? Mas que pergunta é essa? Claro que existe. Você por acaso nunca sentiu frio? O rapaz disse-lhe: na verdade, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio na realidade é a ausência de calor. Todo corpo ou objeto pode ser estudado quando tem ou transmite energia, mas é o calor e não o frio que faz com que tal corpo tenha ou transmita energia. O zero absoluto é a ausência total, absoluta de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Criamos esse termo para descrever como nos sentimos quando nos falta o calor. E a escuridão existe? Continuou o estudante a perguntar para o professor. E o professor respondeu: mas é claro que sim. O estudante continuou: novamente o senhor se engana. A escuridão tampouco existe. A escuridão é, na verdade, a ausência de luz. Podemos estudar a luz, mas a escuridão não. O prisma de Newton decompõe a luz branca nas várias cores de que se compõe, com seus diferentes comprimentos de onda. A escuridão, não. Um simples raio de luz rasga as trevas e ilumina a superfície que a luz toca. Como se faz para determinar quão escuro está um determinado local do espaço? Apenas com base na quantidade de luz presente nesse local. Não é mesmo? Pergunta o aluno. Escuridão é um termo que o homem criou para descrever o que acontece quando não há luz presente. Finalmente, o jovem estudante perguntou ao professor: diga, professor, o mal existe? Ele respondeu: claro que existe. Como eu disse no início da aula, vemos roubos, crimes, violência diariamente em todas as partes do mundo.
Essas coisas são o mal. Então, o estudante concluiu: o mal não existe, professor. Ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. É, como nos casos anteriores, é um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou o amor, que existem como existe a luz e o calor. O mal resulta de que a humanidade não tenha Deus presente em seus corações. Então o aluno conclui: o mal não existe, professor, ou ao menos não existe por si só. O mal é simplesmente a ausência de Deus. É como nos casos anteriores, é um termo que o homem criou para descrever essa ausência de Deus. Deus não criou o mal. Não é como a fé ou o amor, que existem como existe a luz e o calor. O mal resulta de que a humanidade não tenha Deus presente em seus corações. É como o frio que surge quando não há calor, ou a escuridão que acontece quando não há luz. Esse texto é atribuído a Albert Einstein, no colégio primário, na Alemanha, por volta do ano de 1890.